nos stories. Isso que aparece nas histórias também. Tu fez? Será? Não, tava configurado. Ai, que legal! Tava configurado, eu deixei. Esses dias eu tava fazendo uma coisa ali. Daí ficou configurado. Acho que daí mais atinge mais pessoas. Que joia! Enquanto as pessoas vão entrando aí, vão... Deixa eu copiar o link aqui, vamos ver. Tá, e o link. Gostei, né? Que a gente fala assim, essas coisas sem tanto. Hoje nós vamos falar de um assunto aí que a verdade, a justiça, para alguns parece que é loucura. A justiça ser cumprida, a justiça ser eficiente e a verdade, praticar a verdade, falar a verdade, andar com a verdade, ser amiga da verdade, ser justo é um peso igual, né? Não desigual. Não julgo desigual. Não puxar brasa para o assado. Não favorecer o rico por causa da sua riqueza. Não favorecer o pobre por causa da sua pobreza. Mas a justiça, ela é justa. E justa deve ser coerente. De acordo com aquilo que está sendo analisado. E a verdade, ela anda na luz. Ela não se esconde. A verdade, ela é ensinada por Jesus. Jesus se aplica na verdade. Jesus se aplica na justiça. Jesus é amor. E se Jesus é amor, e nós que falamos que somos cristãos, deveríamos nos identificar como cristão, ter a mente de Cristo, para andar na luz, praticar a justiça e falar a verdade. Mas hoje, diante das circunstâncias do mundo, até mesmo Jesus relata nos evangelhos, aí vou falar do evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 12. A iniquidade, as injustiças, as inverdades, as falsidades, as corrupções, ela tem se multiplicado de tal forma que o amor de muitos se esfriou, está se esfriando ou se esfriará. Devido a esses movimentos negativos que estão aí na sociedade, no mundo, no planeta. E quando as pessoas têm o olhar e fazem o ângulo medindo pelo errado, não pelo certo, acontece fator negativo de que quem tenta ser justo, andar na verdade, parece que é louco. Virou loucura. E nós vamos ler alguns versículos a respeito desse assunto, porque a história ela sempre se repete. Ela muda do tempo e espaço, na ordem cronológica, dentro das geografias, nos lugares, mas onde tiver uma pessoa, um ser humano, a história se repete, indiferentemente de posição social, ideológica, política ou religiosa. Porque ela está inserida na sociedade, que são as pessoas que formam a sociedade. E as pessoas que formam a sociedade, elas comungam com a verdade ou não.
elas aceitam a injustiça ou não? Elas olham e percebem o erro e aceitam ou não? Existe uma contrariedade? Alguém se levanta contra ou fica calado, com medo de entrar numa discussão e perder a amizade de alguém que está fazendo o ilícito, o errado, mas eu não vou falar contra ele porque ele é meu amigo, é meu parente, é meu irmão. Não vou falar nada, vou ficar quieto. E daí vai se propagando o erro porque essa pessoa está dando exemplo para alguém. Mau exemplo. E nós vamos deixando as coisas fluir. Porque é loucura. É loucura diante dos fatos que nós estamos vivendo, falar a verdade e ser justo. Porque está instalado os vícios nos setores, nas instituições, que falar a mentira e ser injusto é coisa banal, é corriqueira, porque ela acontece quase que todo dia, em todos os lugares, em todos os setores, e as pessoas acabam mal acostumadas com aquilo que é o errado. Então por isso que nós andamos muitas vezes contra o fluxo de uma parte da sociedade, das pessoas que vivem nela, que andam de acordo com o fluxo, que eu falei em outra ocasião, do nadar no fluxo é deixar as coisas acontecerem num certo momento, que não adianta tu querer se levantar diante de uma luta e ser prejudicado naquela luta. Mas a batalha não terminou. Então isso é uma artimanha de guerra. Agora, quando existe um fato que tu está sendo testemunha, que tu está verificando, que tu está analisando, que é hoje, não pode ser para amanhã. As mudanças, os comportamentos errados, a forma negativa, sabe, de achar que ninguém está percebendo quando as pessoas estão mentindo, estão fazendo falcatrua e ninguém está vendo, faz de conta que eu não vejo, faz de conta que eu não estou sabendo. Eu vou comungando com esses erros, com essas ilicitudes na sociedade, em vários setores. Eu estou fazendo a mesma coisa que vendo, não faço conta que não vejo. Então eu estou sendo omisso da minha parte. Assim as pessoas também se tornam omissas. Não está comigo. Mas esse fato muitas vezes vai te alterar a tua vida. Alguma coisa vai alterar na sociedade e tu faz parte da sociedade. Vamos ler aqui então alguns versos. Romanos 1:22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Esse é um versículo. Vamos ler outros. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 e 16. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Entenderam? Parece loucura as coisas de Deus. E não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, ele discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, porque nós nascemos de novo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 19. Mas eu vou ler o 18 até o 19. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E 1 Coríntios 1, 18 e 21 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes para a loucura da pregação. Isso é Paulo escrevendo, né, aos romanos e aos coríntios. A comunidade que estava em Roma e a outra que estava em Corinto. Por que que ele entra nesse questionamento para ele e para as pessoas que estavam nas comunidades, dizendo que quem estava se comportando como crente, crendo, nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus gestos que acompanhavam as suas palavras, que era o testemunho de vida embasado no comportamento que eles tinham e na eficiência das suas pregações, dos resultados que eram os frutos do Espírito, que para quem cresce na mensagem da Boa Nova e assim sendo transformado em uma nova criatura e transformando a sociedade baseada no ensino de Cristo pela ação do Espírito Santo, que isso para o mundo na época e para hoje é loucura. Não é loucura que as pessoas acham que alguém está fazendo um barulho estrondoso dentro de uma reunião e ali só basta de uma loucura e não tem ação. A ação do Espírito Santo é baseada no amor, na regeneração da pessoa, no seu caráter, e aonde ele estiver, ele é aquela pessoa, não porque está dentro do ambiente, ou dentro de um grupo reunido, ou na presença do padre, do pastor, ou na congregação que ele exerce uma função distinta, ou somente é um membro de banco, ou somente canta um louvor, ou leva mensagem quando é convidado para pregar numa instituição religiosa. Não. É uma pessoa que em Cristo produz frutos, porque está na videira. E parece que é loucura para alguns quando nós confessamos Cristo em nossa vida, pelo comportamento, pelas palavras, quando não aceitamos as injustiças e não aceitamos as mentiras. Quer dizer que nós somos santos? Não. Agora, se Paulo diz que nós deveríamos procurar a santidade para ser imitador dele como ele era de Cristo, pela ação do Espírito Santo, pelo fluxo normal da ação do Espírito Santo na vida dele. E nada por força nem por violência. Era uma coisa natural que ele fazia, como nas necessidades fisiológicas que todo ser humano tem, e as suas necessidades básicas de alimentar-se, quando o corpo necessita de pão, ou tomar água quando tem sede, ou ir para a sombra quando o sol está muito quente, ou buscar o sol para se aquecer também quando está com frio. É da mesma forma como ele vivia, e quem entende a mensagem, ele se torna louco para aqueles que não entendem, porque não têm o discernimento espiritual, porque eles estão baseados numa catequese que tem que seguir dogmas religiosos, para seguir degrauzinhos, para complementar a sua virtude na presença de Deus, porque se não seguir aquele rito, ele não vai ser abençoado. Deus age por uma forma tão simples em nossas vidas, que às vezes as pessoas colocam dificuldades para receber a bênção. Por que Tiago fala na sua carta, peça sabedoria que Deus não vira as costas, ele dá, ele concede. Será que é uma coisa tão difícil de entender que o grande problema que nós temos na sociedade, em caráter comportamental, que nós temos falado aqui dia e após dia, uma vez por semana no mínimo, temos nossos encontros aqui, ou é sexta ou é sábado, que o grande problema que nós temos em nós mesmos é a falta de percepção, de entender e se colocar na situação da outra pessoa quando tu entende. E daí tu vai entender e esclarecendo para a outra pessoa que não é dessa forma. Não. Sair do sistema, embora que tu esteja nesse mundo, mas fala, tu é deste mundo, mas o mundo te odeia. Quando tu fala a verdade, as pessoas te odeiam, aqueles que praticam a mentira. Quando tu coloca as coisas na luz, quando está escondido nas trevas, aqueles que estão nas trevas, que praticam a iniquidade, te odeiam porque tu coloca as coisas às claras. E não é falando mal das pessoas, é falando de um sentido de comportamento. Agora, dentro do comportamento, são pessoas que estão dentro de uma categoria.
de comportamento. E as pessoas vão fazendo suas auto-introspecções ou analisando as suas vidas, vendo as suas correções, mas não continuar permanecendo no erro, achando que a sua atitude que deveria permanecer e não sair dela. Agora, quando nós falamos alguma coisa da virtude, da ação do Espírito Santo, que alguma coisa impede que tu não entenda isso, sabe o que é? É iniquidade. Esquentou aqui. Tem uma coisa que nos separa do amor de Deus, sempre separou nós do amor de Deus, que é o nosso pecado. Todos nós somos pecadores. Tem uma coisa que separa. Às vezes a tua oração não chega porque o céu se torna de bronze, não passa, não sobe. Porque tu não te corrigiu com teu irmão, com a tua irmã, com a tua casa, com alguém, tu não te corrigiu ainda. Por isso que tem uma mensagem que é falada, que Jesus cita, olha, te corrige com teu irmão, aceita com ele, pede ou dá o perdão, se ajusta com ele antes que chegue ao juízo. Para que deixar correr até a justiça? Não, aceita-se. Então está falando o quê? Como é que tu vai chegar no juízo de Deus ou na oração até Deus se tu tem alguma coisa contra o teu irmão ou ele contra você? Tem que ter uma comunicação, tem que ter uma aceitação, um ajuste, um perdão, ou pedir ou dar, uma reconciliação entre as partes, para não chegar a juízo, ao juízo de Deus. Aqui daí ele falando de uma forma que é o juízo humano, né? De uma causa humana terrena de justiça de uma pessoa contra a outra, e ajustando as partes em juízo, em consenso, né? É um juízo de conciliação, para antes de chegar, de ser julgado o fato, daí vai ser julgado, alguém vai ser prejudicado depois desse juízo. E alguém acha que a justiça deveria ser só para ele, para o outro não. E não é assim que acontece. E quando nós analisamos, mas dá para ser? Não dá para ser. Não existe meio termo. Por isso que tem outra passagem que diz que são duas coisas. Uma pessoa que anda em cima do muro, que ela é inconstante, uma hora ela está do lado que favorece. Se desfavorece, ela vem para o outro lado. Ela fica em cima do muro. Ela não tem a convicção daquilo que ela quer. O que ela quer é estar bem. Se está errado, está certo, não interessa. Ela quer estar bem. Então, nesse pensamento em cima do muro, é o morno ou o frio. Não é quente. Se está morno, não está frio, não está quente, não fica. O paladar não vai ter sentido. Ele vai jogar para fora. Não vai ter aceitação. O organismo espiritual não aceita isso. A sensibilidade do Espírito Santo, como é prefigurada numa pomba, é um animal, segundo o entendimento humano, pequeno nosso, um animal que tu bate palmas, a pomba sai voando. Ao mesmo tempo, foi usado o pombo-correio, que tinha-se num lugar, trazer de volta para outro lugar, e ele voltava para o seu lugar de origem, levando no seu pezinho amarrado uma carta, um bilhete, uma mensagem, um código, pombo-correio. Voando a uma velocidade rápida que só o falcão peregrino podia pegá-lo. De tão rápido, o falcão peregrino é muito mais rápido que um pombo. Mas dentro disso aí, eu quero que vocês entendam, compreendam, que parece que tudo aquilo que se analisa dentro de uma vida, tentando dentro da vida reta na sociedade, isso não quer dizer que existe um santarrão aqui falando que eu não tenho pecado, que eu não tenho culpa, que eu não tenho erros, que eu não tenho falhas. É no sentido da maior parte da nossa vida na Terra, achar que fazendo alguma coisa para o bem maior da coletividade, principalmente aqueles que ocupam cargos públicos, que mexem com o financeiro, que está havendo aí uma CPI, né, lá no Congresso, no Senado, que as pessoas estão vasculhando alguma coisa de ilicitude e nós queremos que tudo venha à tona, que tudo que está errado seja colocado a pratos limpos. Agora nós vemos que muitas coisas erradas, muita mentira no meio disso, de quem também está conduzindo propriamente os relatórios.
Então, a justiça, quando as pessoas olham para um lado desse, mas como é que eu vou acreditar nisso? Como é que eu vou entender esse conteúdo? Das pessoas, agora, quando nós conversamos sobre esse ponto analítico, né? Uma análise de que a nossa vida, as tuas contas, o teu trabalho, a tua saúde, a tua vida em sociedade, a estrada que passa na frente da tua casa, a coleta de lixo, a iluminação pública, o posto de saúde, isso faz parte da manutenção da vida e da condição de vida e qualidade de vida das pessoas que residem em um determinado lugar. E isso tem a ver com o comportamento de quem está gerenciando, está ocupando o cargo, está lidando com o dinheiro público e cuidando daquilo que é a receita que tu coopera, ajuda através da carga tributária que tu paga. A verdade e a justiça tem que estar permeando nesses lugares com mais transparência ainda, para que as pessoas tenham essas condições de trabalho, condições de moradia, condições de ir e de vir, liberdade de ir e de vir, que é a segurança que dá para as pessoas, trabalho, organização, saúde, educação, dentro da justiça e da verdade. Quem está gerenciando, quem está ocupando, tem que viver dessa forma. É uma carga que ele tem, é um atributo que lhe foi dado, é uma confiança que foi lhe estendida. Isso faz parte da convivência do ser humano na sociedade. E aí as pessoas dizem, não se mistura religião com política. Não, eu não estou falando de religião nem de política, eu estou falando de comportamento. Pessoas que estão vivendo no planeta Terra, hoje no mundo, em terra de areia, no Rio Grande do Sul, no país, não interessa. Alguém está respirando hoje, está ocupando um cargo, está fazendo alguma função específica, está sendo responsável por alguma coisa, ou está sendo irresponsável, ou está trabalhando correto, ou está sendo incoerente, ou está sendo justo, ou está sendo injusto, ou está falando a verdade, ou está mentindo, ou está ocultando, ou está sendo omisso. Então, o teu comportamento corresponde com o resultado do trabalho na sociedade, assim como o teu trabalho, a tua obrigação na tua casa, na tua família. E o que acontece muitas vezes, para tentar levar o teu comportamento que tu tens desde a tua criação, porque a educação tu recebeu em casa, o teu comportamento, e foi sendo moldado pela estrutura das coisas que acontecem na sociedade. Tu vai absorvendo, filtrando, aceitando ou não aceitando. E aí tu vai transformando o teu caráter e vai sendo uma pessoa de acordo com a tua ótica e a tua percepção. E aí tu vai escolhendo. E tu vai fazendo teus pré-julgamentos, não definindo alguém para o inferno, não levando ninguém para o céu, mas tendo de um olhar de que isso é certo, isso é errado, isso é verdade, isso é mentira, isso é justo, isso é injusto. E dentro desse filtro, você vai vivendo nos lugares que tu está, na casa, no trabalho, na sociedade, no cargo público que tu ocupa, no banco da congregação que tu está, no grupo de pessoas que tu faz parte de uma associação, da sociedade, de um grupo de esporte, de uma sociedade de CTG, de uma entidade cultural, esportiva, educacional. São pessoas, são vivas, são almas que estão vivendo na sociedade. E aí tem os encontros dos encontros, pô, mas ninguém é figurinha marcada, que tem que ter tijolinho, tudo igualzinho, como se fossem umas comunas. De comer o mesmo que o outro come, vestir o que o mesmo outro veste, não é isso aí. O pensamento diversos e opiniões diversas, mas convergindo sempre para a verdade, sempre para a justiça, não querendo lograr nem levar vantagem daquilo que não pertence. O que pertence para as pessoas é aquilo que nós devemos ter. O que nós queremos para nós, que coisas boas, né? Eu só quero bom para mim, tá aí para o outro. A tua arrogância, a tua ganância, a tua prepotência é só para ti, para os outros não interessa. Então é muita loucura para alguém quando olha que alguém quer sempre fazer as coisas certas, querendo ser justo. Claro que não vou ser uma loucura que nem o autor aos Eclesiastes, que é a sabedoria de Salomão, escreve, dizendo, olha, não queira ser muito justo, não queira ser muito honesto, porque tu vai te matar a ti mesmo. Mas também não seja corrupto. Ele continua, não termina ali, mas também não seja corrupto, mas também não compactue com a licitude. Então tu tem que ter uma pessoa, tu tem que ser equilibrada. O que ele está dizendo, o autor aos Eclesiastes, dizendo assim, ó, não seja demasiadamente justo que tu vai ficando louco realmente, vai ficar louco, porque tu não vai conseguir atingir todos os pontos
que tu gostaria que fosse, como Paulo está falando ali aos Coríntios, a carta aos Romanos, que para Deus a sabedoria desse mundo ficou uma loucura, virou só ciência. Virou só ciência, as pessoas ficaram só duras dentro do enclauso, né, fechadas dentro de uma ciência, e esqueceram do fluxo do amor, do entendimento da pacificação, da harmonia, de viver em paz, de trazer o equilíbrio social em todos os pontos da nossa convivência. E essas dificuldades que nós temos, todo mundo tem problema, todo mundo enfrenta situações que para o seu entendimento é ruim, que não deveria estar passando por aquilo. No seu entendimento é injustiça isso que eu estou enfrentando, é injustiça isso que está acontecendo comigo. Mas aí nós olhamos para trás, olhamos para nós mesmos, e muitas vezes, algumas vezes da nossa vida, nós já fomos injustos com alguém. Nós já mentimos para alguma coisa, talvez, que prejudicou uma outra pessoa. E faltou fazer a correção. E daí tu vai dizer para o teu amigo ou para tua amiga, olha, eu vou me corrigir, eu errei, eu vou lá me corrigir com aquela pessoa. Daí a pessoa diz para mim, mas isso é loucura. Não faz isso. Isso é loucura. Ninguém faz isso. Então, para dizer coisas negativas ou para continuar no erro, tem muitas pessoas que às vezes te abraçam, mas na hora da queda, poucos vêm te estender a mão. Vai virar as costas, eu não estava junto, eu não vi, eu não sei de nada. Entendeu? Agora, para ver tu derrotado, tem um monte de gente aplaudindo. Agora, quando tu conquistar o teu espaço, talvez alguém venha te bajular. Aqueles mesmos que torceram que tu caísse. Então, muitas vezes, a verdade, a justiça, o amor, a sinceridade que permeia os corações das pessoas é loucura para muitas pessoas na sociedade. Porque ninguém faz isso. São poucos. Agora tem uma coisa. Sinceramente, nós queremos deitar a cabeça tranquila no travesseiro, dizer, olha, meu Deus, uma oração bem simples. Eu com o Senhor estou em paz. Deito, repouso, porque o Senhor me sustenta ao levantar. Confio no Senhor. Sei que se não levantar de manhã cedo, não acordar, eu estarei no outro lugar e estarei com o Senhor. Essa é a convicção que eu tenho. Agora quer dizer que eu sou santarrão por causa disso? Não, é que Deus perdoou meus pecados. Ele não olhou isso como bônus para mim, sabe? Das coisas que a gente tenha feito, mas é do fluxo normal da nossa vida, sabe? A gente vai tentando de uma forma natural, mais possível, né? Não ficando louco com as loucuras deste mundo, entendendo um pouco do entendimento da mente de Cristo, sendo um cristão, seguindo os passos do Mestre, não sendo uma pessoa religiosa, porque já falamos aqui nessa questão, eu não falo sobre religião, eu falo sobre Cristo, sobre caminho, sobre entendimento, sobre renascer de novo, sobre passar a peneira 3 vezes, contar até 10, para não brigar, para não xingar, para não se estressar. O comportamento de muitas pessoas para outras pessoas na sociedade parece que é loucura o que alguém está fazendo. E uma senhorinha que eu me lembro, que é muito parecida com a minha finada avó, com seu corpinho frágil. Aquela senhorinha, que ela se vestia com a roupa azul, véuzinho branco. Como é que é o nome dela? Ela disse assim, ela passou no lugar de tantas misérias que ela viu na Terra. A Madre Teresa. A Madre Teresa. De tantos lugares que ela passou. Um símbolo de paz. De tantas feridas que ela botou a mãozinha dela fazendo curativo, né? De trabalho voluntário. Fazendo as suas orações para aquelas pessoas moribundas. Ela chegou no campo de concentração, campo de pessoas se reerguendo de uma guerra, crianças morrendo com infecção, crianças perdendo membros por atos terroristas, pais não podendo ver os filhos por separação de sistema político, ideológico, religioso, fanatismo,
E aquela mulherzinha de corpo frágil, caminhando nas tendas. E ela chega a dizer um ponto: aonde está Deus? Ela é uma pessoa convicta com a sua fé. Ela chegou a dizer isso. Aonde está Deus? É que essas pessoas que cometeram essas atrocidades, elas interromperam o Deus nos seus corações. Não deixou Deus entronizar nos corações. Que Deus é espírito. Deus não é matéria palpável, ele é espírito. Espírito manso, que não entra por força e nem por ato de violência. A violência é nós que fizemos. Os atos somos nós que executamos, não é Deus. Existe uma premissa que é permissível a nossa escolha do livre-arbítrio e da nossa vontade de concluir os fatos de uma maneira lógica, não verdadeira, mas da nossa interpretação de quem está fazendo acha que deveria fazer, apertar o gatilho, apertar o botão, derrubar o outro semelhante, fazer guerras, disseminar outro grupo, tentar derrubar outras pessoas que pensam não a mesma coisa que você pensa, não respeitar o contraditório, banalizar aquilo que tu acha que a tua é a verdade do outro não existe, que a tua verdade é construída em cima de alguns argumentos que tu acha que tu tem que defender teses, não é verdade. A verdade é uma só, seja qual for o assunto que está sendo discutido, existe uma verdade. Existe a aceitação dessa verdade. Aí nós entramos no campo da justiça. E se a verdade e a justiça são aceitas, nós entendemos que existe o amor. E quem pratica o amor tem Deus. Quem não aceita o amor, não pratica a verdade e a justiça, deixa de ter Deus. E automaticamente vai haver a guerra, vai haver a fome, vai haver a miséria. É isso. São fatores preponderantes para nós termos um comportamento saudável na sociedade. Aí você vai ver em todos os campos isso. Se você entronizar Deus no coração, e o teu comportamento poderá ser identificado por outras pessoas como loucura, por aqueles que não fazem e não aceitam isso. No momento que tu coloca a verdade, no momento que tu pratica a justiça e acredita num Deus superior a tudo isso que está à nossa volta, e se você deixar ele entronizar, as coisas se transformarão da forma como deveria ser. O respeito, a igualdade, a fraternidade, a solidariedade, a harmonia, a empatia, a aceitação, o perdão. São os frutos do espírito, a longanimidade, a paciência, o espírito manso, o domínio próprio. Esses são coisas que para muitos é loucura. Queremos que você entenda isso dentro de uma simplicidade. Amém? Não vamos mais adiante, porque já passou acho que alguns 30 minutos. A palavra de Deus hoje era essa. Agora vamos ler as pessoas que estão nos assistindo. A Dona Ivete pediu desculpa porque entrou atrasada, mas está aí conosco e depois você pode voltar, rebobinar a fita aí e pegar desde o início. Nossa vida é tão curta, não vamos guardar rancor. Quando você acorda, você renasce todos os dias. Amém. Estou conseguindo ver daqui sem óculos, hein? Se eu puxar o negócio, tem que botar óculos. De longe eu consigo ver. Tu viu? Então tá, mas eu vou aproximar, porque daí eu vou ter que rolar ali a tela, né? Para dar um cumprimento para as pessoas que nos assistem. Ou você quer fazer? Não, amorzinho, faço porque saiu fora ali, daí os nomes ficam... Tá. Sim. Quebra-galho é o Niceu? Eu não sei. É, quebra-galho, oi, compadre. Gislaine, boa noite, Gislaine. Um abraço aí para nós. A Giza, né? A Giza, um abraço aí para Paraíba. Para você também. Boa noite, Porancê. Nossa amiga. Oi, Pora. Tatiane Felstrecker. Eu não sei quem é. Tatiane Felstrecker. Sobrenome Felstrecker.
Não é, não, acho que não sei se não é alemão, acho que esse aí deve ser, é um outra, Beijo, Tadinha. Velstrak. Um abraço Mas aí pra acho que é você. alemão, sim. Acho que eu não sei, tô confuso aqui com a, acho que é austríaco. Carla Fraga, nossa amiga aqui, Oi, Carla. e as Oi, as crianças também. crianças. Beijo pras crianças. Glória Machman, um abraço, Dona Glória. Maria de Lourdes Santos Quadros, para você também, nosso abraço, nosso carinho. Dona Ivete também, beijo no coração. Beijo. Meus queridos irmãos de vida, amém, é isso aí. Fique na paz, compartilhe. Parece que entrou lá a Cláudia Witt, entrou também. Heraclides Ribeiro. Beijo no coração de cada um de vocês aí, fique com Deus na paz e vamos praticar a verdade e a justiça. Não temam, sejamos loucos. Nesse aspecto, às vezes nós somos loucos, né? Então tá. Paz e graça, irmãos. Jesus abençoe. Um final de semana com muito carinho de Deus nas nossas vidas. Amém. Shalom. Goodbye.